Fiquei devendo para vocês os livros aqui que eu tenho lido com os meninos no período da quaresma. Então, já está aqui na mão, consegui um tempinho para gravar. Eu quero começar por esse aqui, O Jumentinho que Carregou um Rei. Ele é de Sproul, faz parte de uma tríade de livros, que é esse. Tem mais dois, a gente tem o segundo, o terceiro ainda não adquiri. Mas essa história aqui, ela é muito bonita. Ele é um livro grande, capa dura. Vou botar minha mão aqui para vocês terem a noção. Capa dura. As ilustrações são muito bonitas. Ele já tá um pouquinho acabadinho, porque os meninos gostam muito dele, a gente lê muito ele. E conta a história de Joãozinho. Joãozinho é esse garotinho aqui. Aqui, Joãozinho, com seu pai, com seu avô e com sua mãe. Joãozinho, ele é sempre deixado pra trás nos jogos da escola. Ele é sempre escolhido por último. E aí o vovô começa a contar uma história, que é a história do jumentinho que carregou Jesus. Então esse jumentinho é um jumentinho que ele nunca foi usado, né? Nunca foi... o dono dele nunca usou ele pra trabalhar. E ele se sentia um pouco inútil. Até que Jesus mandou os discípulos buscá-lo, né? Então, ele é uma história bem corrida, os textos são grandes, mas você percebe que o espaçamento é bem grande, tá? E as letras também são maiores, então você parece até que é um texto grande, mas não é. As ilustrações são bem bonitas, eu particularmente gosto muito. Tá até rasgadinho aqui, ó, preciso passar uma fita. E aqui, ó, o discípulo vindo buscar Jerico. E aí Jerico entra em Jerusalém com o rei. Em nenhum momento mostra Jesus, porque é a história de Jerico, né? Essa página que eles rasgaram, ó, e aqui a velha fita pra nos ajudar. E aí Jerico fica meio orgulhoso, não quer trabalhar. Porque ele diz que ele foi designado pra apenas carregar pessoas importantes. E aí ele vê que a pessoa importante que ele levou um dia, ele foi crucificado. Então Jerico está em um momento trabalhando e quando ele percebe, era Jesus aqui levando o madeiro. Então ele percebe que o servir é a melhor opção que a gente tem, é o servir. E que mesmo as pessoas importantes vieram para servir. Aqui ele conversando com Barnabé. Barnabé é o jumentinho que levou Maria para Belém. Ele é um senhor já aqui, né, na história. E a história é muito, muito bonita. Vale muito a pena. A gente consegue trabalhar bem essa questão. Ó, ele era um rei, mas se tornou-se um servo para o seu povo. E a gente consegue trabalhar a questão da servidão das crianças. Acabou. Tem uma parte aqui que é uma cartinha aos pais, né, explicando um pouco. E aqui a gente tem um pouco da história bíblica, né, de onde se passa essa passagem. E também é importante para a gente conseguir conversar com os meninos a respeito do próprio livro. Então aqui eu falo por que Jesus foi crucificado, a morte de Jesus na cruz frustra o plano de Deus para salvar o seu povo. Como sabemos que a morte de Jesus faz parte do plano de Deus? Gente, esse livro é muito lindo, muito completo. Ele tem 13 perguntas no final, que são maravilhosas, e o livro é bem bonito, bem lindo. O segundo livro é esse aqui, Samuca e o seu pastor. Os meninos também gostam muito dessa história. É uma história maior que a gente lê por partes, tá? Então é o Salmo 23. Ele é baseado, né, no Percebendo Jesus no Salmo 23. E a história de Samuca, que é essa ovelhinha linda, maravilhosa, que é cuidada pelo seu pastor. E ela encontra uma ovelha presa, moribunda, num lugar onde não tem comida nem água potável. E aí ele começa a fazer amizade com essa ovelha, né? Cada capítulo é uma parte... É um versículo de Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas tranquilas, e aí segue esse roteiro. É uma história maior, tá? Então aqui eu consigo ler um capítulo por dia com os meninos, eles conseguem assimilar tudo, mesmo que eles estejam ali um pouco mais dispersos. É normal, gente, uma criança, quando a gente tá fazendo uma leitura em voz alta, a criança às vezes querer levantar, querer brincar. A gente deve chamar a atenção dela, mas a gente deve deixar ela livre, porque ela tá ouvindo a história, sabe? Então a gente não pode deixar de ler, porque às vezes as pessoas ficam com a expectativa que a criança tem que ficar sentada, parada, uma estátua, ouvindo a história. E não é assim que funciona com uma criança. Então, ó, essa é a Preciosa, né, o nome que ela recebe. E aqui é Samuca, ó, com o seu pastor. E aí tem uma hora que o pastor vê a ovelhinha, né, que é minha amiga, no início era chamada de minha amiga, e ele compra do pastor mau. Ó que lindo. Ele compra do pastor mau, minha amiga. E aí ele sempre dá um nome para as suas ovelhas, de acordo com a história delas. E aí ele dá o nome Preciosa. E ele diz que, aqui ó, eu a chamarei de Preciosa porque você é preciosa para mim. Jorraram lágrimas de alegria dos olhos dela. Preciosa, meu nome é Preciosa. Ela pensou, sou preciosa para o meu pastor. Essa história arranca lágrimas, tá? Spoiler aí de alerta lencinho, na verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então eles atravessam um vale para poder chegar nas águas verdejantes, nos campos verdejantes. Enfim, uma história muito bonita. Ó que lindo. E eu gosto de ler aqui porque a gente fala sobre Jesus, sobre quem Jesus é. E aqui é um lugar onde a gente pode falar muito sobre Jesus. No final também tem o Vamos Conversar, que aqui fala um pouco sobre cada capítulo e como a gente pode abordar a Bíblia em cada parte da história, tá? Muito legal, esse livro é lindo. Só tem um defeito esse livro, pra mim, de não ser capa dura. Ele é tão perfeito que ele devia ser capa dura. Por fim, eu quero terminar com esse aqui, a história da Páscoa. Gente, esse livro é super simples. Ele é brochura, grampeado. A página dele não é revistada, parece uma folha ofício. A impressão, ele é bem simplesinho. Mas eu acho a coisa mais linda do mundo. É a Alice. A Alice tá lendo uma história. Ó, ela tava lendo as histórias da Bíblia. E aí, de repente, um grande portal se abre para ela e ela entra. Ela entra na Bíblia. E aí ela vai exatamente para o momento onde Jesus está morto e onde há a ressurreição de Jesus.
ela chega exatamente nesse período da história. Então, em todo momento, a Alice tá. É um poema, tá? Então, é um livro rimado, todo de poesia. Então, dá pra ler ele todinho, tranquilamente, pra criança. Ele é bem curtinho, então, e ele é poesia, então dá pra ler pra criança novinha. Ele é muito bonitinho, eu gosto muito dele. Vou passar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui é Maria Madalena chamando os discípulos pra ver que Jesus tinha ressuscitado. E ela chorando, e Jesus aparece pra ela. Ó. E sempre a Alice vendo a história, né, de como foi que aconteceu. Quando a Madalena vai dizer aos discípulos que ele estava vivo, ele aparecendo para os discípulos, comendo com eles, os discípulos meio assustados, achando que era um fantasma, e a Alice aqui vendo tudo, e aí ela volta para casa, né, e aí ela entendeu que a festa, a Páscoa não é uma festa pagã, ela é uma festa para os cristãos, que fala sobre Cristo, que venceu a morte. Então, é muito lindo, e eu acho que é uma ótima aquisição. Então é isso, gente. Esses são os livros que a gente tem lido aqui em casa. Vou deixar também os links para vocês, se vocês se interessarem, e até a próxima.